Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais um vídeo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o mesmo que escreveu as 3 cartas, epístolas, e também escreveu o livro do Apocalipse. E eu estou falando a respeito do seu Evangelho. João, ele faz um relato do ministério de Jesus de forma peculiar. E as informações que João nos traz através deste Evangelho nos deixa maravilhado a respeito daquilo que Jesus fez. Vamos lá então. Está aí capítulo 7, eu já fiz vários vídeos, inclusive eu tenho uma playlist com todos os vídeos dos capítulos anteriores até o capítulo 6. E hoje estarei aí começando o capítulo 7. O início do capítulo 7, ele fala a respeito da incredulidade dos irmãos de Jesus. Lembrando que esses irmãos aqui não são irmãos na fé, mas são irmãos por parte da mãe de Jesus, Maria. Porque Jesus ele foi concebido por obra do Espírito Santo, mas Maria ela continuou a ter filhos. E interessante é que nem os irmãos de Jesus, filhos de Maria, eles creram na pessoa do Senhor Jesus. Claro, depois eles, passar do tempo, eles acreditaram. Mas durante que parece parte do ministério do terrenal de Jesus, eles não creram. Vamos lá. Passadas estas coisas, que coisas? As coisas que estão relatadas nos capítulos anteriores. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Interessante é que Jesus ele não queria adiantar o tempo. Tinha um tempo certo para que Jesus fosse para a cruz. Ele tinha que cumprir o seu ministério aqui nesta terra. Por isso que ele ficou ali na região da Galileia. O interessante também é lembrar que grande parte do ministério de Jesus ele ocorreu na região da Galileia e também na região da Judeia. Ele sempre ia às festas. Interessante é que no Evangelho de João cita, eu já fiz um vídeo falando sobre as festas nesse mesmo Evangelho aqui, e eu disse que pelo menos o Evangelho de João, em 3 capítulos diferentes, ele relata que Jesus tenha ido em uma festa. Por isso que nós chegamos à conclusão que o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e meio, devido ao número das festas que ele compareceu. E a festa que ele compareceu era a festa da Páscoa, ou Pêssar. E esta festa de Páscoa ela era uma festa anual. Então, o ministério de Jesus, ele ficou Judeia e Galileia. E nesse período aqui, ele não quis subir para a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Esta Festa dos Tabernáculos, lá em Levítico 23:34, fala a respeito dela. Fala aos filhos de Israel, dizendo:
Aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Então veja bem, aos 15 dias, ou seja, no 15º dia do 7º mês, será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Então a festa durava 7 dias, era comemorado no mês 7º, ao 15º dia deste mesmo mês. Aqui no nosso calendário, provavelmente aí no mês de outubro. E tá aí. O termo tabernáculo no grego é esquenopegia. Esquenopegia é interessante, vem de duas palavras, esqueno, que é tenda. E tem outra palavra grega também, que compõe aí o esqueno, que é a palavra, deixa eu buscar a palavra aqui, deixa eu pegar a palavra aqui, é a palavra grega G, deixa eu ver aqui se eu encontro ela, pegar outro dicionário aqui, é o G478, que é a palavra pegnumi. Pegnumi é tornar, fixar, erigir, construir. Então você tem a palavra pegnumi e esqueno. Quando você junta as duas palavras, dá esquenopegia, que é festa de tabernáculos. Mas as duas palavras separadas é fixar uma tenda, construir uma tenda, ou erigir uma tenda. Mas vamos ler aí. O que é tabernáculos então? Construção de um tabernáculo ou tabernáculo. Festa dos tabernáculos. Esta festa era observada pelos judeus anualmente por 7 dias, começando com o 15º dia do mês de Tisri, aproximadamente o nosso outubro, de certa forma para perpetuar a memória do tempo quando seus antepassados, depois de deixar o Egito, habitaram em tendas durante suas caminhadas pelo deserto da Arábia, e em parte como uma estação de festividade e alegria pelo término da colheita e da vindima, festa das colheitas. Para celebrar a festa, os judeus tinham o costume de construir tendas dos galhos folhados das árvores, seja nas coberturas ou nos pátios de suas habitações, ou nas ruas e praças, e adorná-las com flores e frutas de todos os tipos, sob as quais, durante o período da festa, eles banqueavam e se entregavam ao regozijo. Durante 7 dias, eles comemoravam esta festa. Vamos lá. 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Lembrando que irmão aqui é Adelfos. Adelfo, um irmão quer nascido do mesmo pai ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Isso é Adelfos. Também pode significar irmãos em Cristo ou da mesma fé. Mas o primeiro significado de Adelfos é um irmão quer nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Pode também significar um antepassado nacional, porque em alguns lugares os judeus são chamados de irmãos. Por quê? Eles fazem parte de um mesmo país, de uma mesma nacionalidade. Pode ser também um companheiro muito chegado, irmão. Então, mas o significado primário é nascido de um mesmo pai ou mesma mãe, ou de um mesmo pai ou mesma mãe. Pode ser dos dois ou de um de outro. Isso é irmãos. Então, seus irmãos lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha só. Porque ninguém, vamos descer mais um pouquinho aí. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas,
manifesta-te ao mundo. Eu não consigo entender por que os seus irmãos estavam preocupados com isto. Será que é só devido ao fato de que eles estavam indo para a festa? Ou não sei se estavam indo, mas queria que Jesus fosse? Nós não sabemos. Sabe por quê? Olha aí os 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. E lá em Marcos 13, 21, melhor dizendo, 13, 21, diz assim: E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E o interessante é que o termo lá no original grego não tem assim parentes, mas pelo contexto nós chegamos à conclusão é que alguém foram prender, porque quando ouviram assim e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Uma outra versão, a Almeida Corrigida Fiel, traz desta forma, porque no texto original, no grego, não existe a palavra parentes ou adelfos, mas pelo dizer grego indica que é parentesco ou irmão de Jesus. Mas nós não podemos afirmar categoricamente, porque o texto grego não diz. Se o texto grego não diz, então não podemos afirmar. Mas lá em Marcos, de acordo com o texto grego, diz que e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, chegamos à conclusão que os seus aqui pode ser os seus parentes. Seriam os judeus? Não. Se fossem os judeus, com certeza João teria relatado. Então, provavelmente os seus aqui, os seus parentes, os seus irmãos. É uma dedução, não uma afirmação. Vamos mais. Pois, olha aí, pois nem seus irmãos criam. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Veja aqui, Jesus está dizendo que o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Agora, vamos analisar que tempo é este. O tempo aqui é Kairos. Pelo menos há 3 palavras no Novo Testamento, na língua grega, para designar tempo. Nós temos Kairos, nós temos o Chronos ou Cronos, transliterado, e nós temos Aionios. Aionios fala de eternidade, sem fim. É um tempo sem fim. É um tempo, uma janela de tempo, que a gente não sabe mensurar isso. Esse é o Aionios, por isso fala de eternidade. Nós temos o Chronos, que é um tempo também. E que esse tempo ele pode ser medido. Por isso tem cronômetro, cronologia, vem da palavra Cronos, ou lê no grego Chronos. E tem o Kairos. O Kairos também pode ser uma medida de tempo exata. Pode ser. Cronos, essa palavrinha, ou melhor, o Kairos, melhor dizendo, o Cronos ele pode ser medido. O Kairos também pode ser medido. É uma medida de tempo. Só que também o significado de Kairos é tempo oportuno. Fala de oportunidade. Ou seja, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, o tempo oportuno, a minha oportunidade ainda não chegou.
Mas ele diz, mas o vosso sempre está presente. E ele usa o vosso, ele lá na língua, no texto grego, aqui na tradução da RA, Revista Almeida, não traz o tempo de novo, para não dar redundância na nossa língua portuguesa. Mas no texto grego, eles não importam com redundância. O termo kairos, ele aparece duas vezes. Aparece aqui, este kairos, e depois o kairos aparece aqui de novo, dizendo o seguinte, mas o vosso tempo sempre está presente. Se fosse traduzir, seria o seguinte, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Como na língua portuguesa, para evitar a redundância, eles colocaram, mas o vosso sempre está presente. Mas o termo é, novamente, kairos, ou seja, a oportunidade suas sempre está presente. Porque a oportunidade do homem, ela é sempre presente. É sempre no presente. As oportunidades nunca estão para o futuro e nem para o passado. Porque o passado é história e o futuro é incerto. Mas o presente é a realidade. Para o homem mortal, temos que aproveitar as oportunidades no tempo presente, para não termos decepção, porque o futuro é incerto. O presente é correto, é certo. Por isso que ele falou assim, olha, mas a vossa oportunidade sempre está presente. E o termo presente aqui é retoimos. E retoimos, essa palavrinha grega aqui, retoimos, é um adjetivo, e esse adjetivo é um adjetivo nominativo singular, ele significa pronto. O tempo de vocês sempre está pronto, está sempre preparado. Vamos lá. Mas não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Por que então o mundo, ele odeia a Jesus? Porque o mundo sempre estava odiando a Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele denunciava, ele falava a respeito das suas obras e que as obras do mundo, elas eram más. Por isso, quando o mundo está dando tapinhas em nossas costas, nós temos que ficar alertas, porque nós podemos estar do lado deles. Agora, quando o mundo nos odeia, nós temos que chegar à seguinte conclusão: se o mundo está nos odiando, é porque nós estamos do lado contrário dele, é porque nós estamos denunciando as suas obras. E o interessante aqui, que mundo aqui é cosmos. A mesma palavra, cosmos, que foi usada lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo, cosmos, significa muita coisa. A organização, o ornamento, a decoração, o governo, a ordem, os habitantes da terra, homens, as famílias da terra. Tudo isso a palavra cosmos significa. Então, com certeza aqui, não está falando do mundo físico, está falando das pessoas. Não pode, as pessoas que habitam no mundo, que não me conhecem, tá vendo? Então, o mundo odiar-vos. Por quê? Porque nem os seus irmãos criam em Jesus. Ele falou isso lá no 5, pois nem os seus irmãos criam. Então, eles não seguiam a Jesus. Se eles não seguiam a Jesus, eles não estavam do lado dele. E não estando do lado deles, eles apoiavam as obras do mundo. Por isso que você fala, o mundo não vos odeia. E o termo grego é missel. Missel é detestar, perseguir com ódio. Porque eu dou testemunho. E aí o termo grego é marturel. Marturel é ser testemunha. E Jesus é testemunha do Pai. A seu respeito. Eu dou testemunho a seu respeito. Porque as suas obras, e obras aqui, na língua grega, é ergon. Ergon é negócio,
serviço, aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer. Ou seja, aquilo que o mundo faz. As obras que o mundo faz, aquilo que o mundo faz, são más. E a palavra grega para más aqui é poneros. Poneros é o quê? Da ideia de mal, de natureza ou condição má. E mal aqui fala de caráter, fala de natureza má. Tem alguns outros textos aí também que falam isso. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, lá em João 3,19, já até falei sobre esse texto. A luz é Jesus, ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Poneros. Interessante que tem outro texto também em João 14,16, desse mesmo evangelho. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 15,18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Ou seja, se o mundo odiou a Cristo Jesus, o nosso Salvador, quando nós também pregamos a respeito das coisas que o mundo faz, ele vai também nos odiar. E para encerrar, subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo, novamente aí, kairos, não está cumprido. E o termo cumprido é plero, estar completo, estar no momento exato. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na região da Galileia. E ele continuou ali na região da Galileia. No próximo vídeo estarei falando a respeito de Jesus na festa, lá na festa em si. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor continue te abençoando rica e poderosamente. Assista os outros vídeos que estão aí no canal também. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.